Era um trecho curto, uns 180 quilômetros, e eu não costumo dar carona. Mas aquele dia estava quente, a estrada vazia, e o cara parecia normal. Camisa polo, mochila pequena, barba feita. Me pediu uma ajuda até a próxima cidade. Disse que perdeu o ônibus. A maneira como ele falou obrigado me incomodou. Não foi pelo tom, foi porque ele não parecia aliviado. Parecia certo de que eu ia parar. Como se já soubesse que eu diria sim. Não perguntei o nome. Só acenei e voltei para o volante. Ele entrou, fechou a porta devagar e ficou em silêncio por uns bons 10 minutos. O tipo de silêncio que não é constrangido. É confortável demais. Como se ele já tivesse feito aquilo antes. A primeira coisa estranha foi quando ele perguntou se eu ainda fazia a rota de Maringá a Campinas. Aquilo me travou. Porque sim, eu fazia. Mas era uma informação que nem minha ex sabia. E esse cara não parecia familiar. Você tá me confundindo com outro caminhoneiro, parceiro. Eu disse num tom seco, mas não agressivo. Ele deu um sorriso pequeno. Aquele tipo de sorriso que nem chega nos olhos. É possível, mas o caminhão é o mesmo, não é? Esse 113 azul, cabine dupla, adesivo da roda punk no vidro traseiro. Olhei rápido para ele, os olhos fixos na estrada como se tivesse comentado o tempo. Não tinha como ele ter visto o adesivo, a menos que tivesse me seguido por algum tempo. Mas, por quê? Só consegui rir, meio sem graça. Tá me stalkeando? Ele riu também. Não, eu só observo. Gosto de saber quem passa por onde. Fiquei quieto por uns bons quilômetros. Não queria puxar assunto, mas a presença dele começou a incomodar. Era o jeito como ele não se mexia. Sentado reto, mãos no colo, olhando sempre para frente. Sem mexer no celular, sem bocejar, sem pedir para abrir a janela. Parecia uma estátua. A segunda coisa estranha veio quando ele perguntou se eu ainda tomava café com leite e 2 pães com manteiga na parada de Ataliba. Não era uma pergunta genérica. Ele disse exatamente: você ainda para naquela lanchonete perto do posto desativado, aquela que tem uma máquina de fliperama quebrada e o azulejo verde. Aquilo me deu um calafrio. Você me conhece de onde, afinal? Não conheço, só observo. Você já passou por mim mais de 20 vezes e nunca percebeu. Não sei se ele estava brincando, se era algum tipo de provocação, mas comecei a dirigir mais rápido. Tinha um nó crescendo no meu estômago. Pensei em parar o caminhão e mandar ele descer, mas não era como se ele tivesse feito algo diretamente ameaçador. Só estava falando coisas desconfortáveis. E se eu estivesse exagerando? Continuei. Depois de um tempo, ele falou: você se lembra do acidente na curva de Jacutinga? Aquele caminhão tombado, o motorista morreu preso nas ferragens. Lembrei. Era uma curva traiçoeira. Eu tinha passado lá no dia seguinte, vi a marca no asfalto. Foi feio. Era seu irmão, né? Eu pisei no freio com força. O caminhão deu aquela sacudida. Encostei no acostamento. Olhei para ele, agora sim com raiva. Como é que você sabe disso? Ele não respondeu. Só olhou pela janela, a boca firme. 1 segundo, 2. Depois falou: foi você quem convenceu ele a pegar aquela carga. Você que insistiu que era tranquilo, que dava tempo de voltar para o Natal. Eu travei. Aquilo era verdade. Uma verdade que eu não tinha contado para quase ninguém. Quem te contou isso? Você contou. Para quem? Para ninguém. Mas pensa comigo. Tem coisas que a gente não fala. Mas elas ficam na cara da gente. E eu aprendi a ouvir o que não é dito. Fiquei parado, sem saber o que responder. Aquela frase ficou martelando. Você contou, sem falar. Respirei fundo, engatei a marcha e voltei para a estrada. Agora faltavam uns 70 quilômetros e eu só queria deixar aquele cara na próxima cidade e nunca mais pensar nisso. Mas ele não parava. Começou a falar de coisas da minha infância, da vizinha que sumiu quando eu tinha 8 anos, da cicatriz na minha perna esquerda, do cheiro de gasolina que me faz lembrar do meu pai. Aí ele falou: você passa muito tempo sozinho, né? Não pelo trabalho, pela cabeça mesmo. Você não gosta de silêncio, mas também não gosta de gente. Era como se ele estivesse abrindo gavetas que eu tinha trancado há anos. E então ele disse:
Você já pensou em desaparecer? Sair dirigindo sem destino, sem avisar ninguém, só sumir. Eu não respondi. Porque sim, eu já tinha pensado. Ele sorriu. É mais comum do que você imagina. Gente que não aguenta mais o próprio nome, que dirige até a própria sombra cansar e depois muda de estrada. Faltando uns 10 quilômetros para a cidade, ele virou para mim pela primeira vez. Me encarou. Se você quiser, pode continuar dirigindo. Me deixa na estrada mesmo, eu vou encontrar outro jeito. Você quer descer? Não. Tô dizendo que você pode me deixar. É diferente. Aquilo me travou. Como assim pode? Mas foi o que eu fiz. Encostei num ponto com espaço e parei. Ele desceu sem dizer mais nada. Nem tchau. Só fechou a porta e começou a andar pelo acostamento, como se tivesse certeza de para onde ir. Fiquei observando pelo retrovisor até ele sumir numa curva. Na cidade, fui até a polícia. Descrevi o cara. Deram uma olhada no sistema. Nenhum registro. Nenhum desaparecido com aquele perfil. Nenhuma denúncia. Naquela noite, dormi no caminhão mesmo. Tentei não pensar. Mas o barulho dos pneus na estrada ainda estava na minha cabeça. Na manhã seguinte, antes de ir embora, fui abastecer. O frentista, um senhor de uns 60, puxou conversa e disse: "Você é o segundo que para aqui essa semana e fala de um homem estranho pedindo carona. Sempre de camisa polo, sempre calmo, sempre com histórias que ninguém deveria saber." Perguntei se alguém sabia quem era. O velho deu de ombros. "Tem gente que acha que é maluco. Tem gente que acha que é policial disfarçado. Eu acho que ele só escuta demais." Voltei para a estrada com a sensação de que eu tinha deixado alguma coisa dentro da cabine. Um silêncio mais pesado. Como se ele ainda estivesse ali, sentado do meu lado, sem dizer nada, só ouvindo. Não era nem meia-noite, mas a estrada já parecia morta. O trecho entre São Simão e Ribeirão sempre teve esse clima. Árvores dos dois lados, sem iluminação, só farol alto e o chiado do asfalto. Meu estômago estava começando a reclamar. E aí lembrei de uma borracharia. Lanchonete de beira de estrada, uns 15 minutos dali. Tinha parado lá uma vez, meses antes. Café fraco, mas o pão com mortadela era bom. O dono era um cara quieto, camisa branca manchada de graxa, que parecia mais máquina do que gente. Quando vi a placa meio torta com lanches borracharia 24H, foi quase um alívio. Encostei o caminhão devagar. O lugar estava aceso, porta aberta. A mesma luz amarelada e barulhinho de televisão vindo lá de dentro. Mas não tinha ninguém no balcão. Desci, deixei o motor ligado. Caminhão parado por pouco tempo, nem tirei a chave. Entrei e chamei de leve. "Boa noite?" Nada. Fui até o balcão. Bati 2 vezes. "Ô, parceiro." O ambiente tinha aquele cheiro velho de fritura misturado com graxa. Os bancos do balcão estavam no mesmo lugar. A televisão, pendurada no alto, passava um canal de vendas com o volume quase mudo. Um ventilador de parede girava devagar, fazendo um ruído metálico de rotação torta. Atrás do balcão, um porta-copos com marca de café fresco. Copo vazio, mas manchado. Recentemente usado. Fiquei parado por uns segundos. Tudo ali indicava que alguém estava ali até poucos minutos antes. Só que não havia nenhum som de passos, nem carro, nem nada. Silêncio total, tirando o zumbido do ventilador. Tentei ir até os fundos, mas a porta estava trancada. Dei uma batida, depois outra. Nada. Voltei para frente, sentei num dos bancos do balcão e foi aí que notei. Tinha um prato de pão com mortadela na estufa. Um só. O pão já meio murcho, mas visivelmente recente. Pedaço da mortadela saindo para o lado, como se tivesse sido montado com pressa. Eu não mexi. Só fiquei olhando. Porque foi nesse momento que o desconforto bateu. Aquela sensação de que eu não devia estar ali. Não era medo de ser assaltado. Era como se eu tivesse invadido uma rotina que não era para ser vista. Levantei, fui até a porta, olhei em volta. Nada. Decidi voltar para o caminhão. Mas quando pus a mão na maçaneta para sair, ouvi 3 passos vindo do fundo. Passos secos, pesados,
A porta continuava fechada. Nenhum som de chave, só os passos. Me virei rápido. Silêncio. Esperei mais uns 5 segundos. Nada. Fui embora sem olhar para trás. Subi no caminhão, travei a porta, engatei a marcha e saí. 15 minutos depois, parei num posto maior, com loja de conveniência. Entrei para comer alguma coisa e, por curiosidade, comentei com o atendente. Ainda tem aquela borracharia lá no trecho do quilômetro 422? Aqui tem uns lanches também. O cara me olhou estranho. A do Ademar? É, acho que era esse o nome. Fechou tem uns 3 anos. O Ademar morreu num acidente com pneu estourado dentro da oficina. Aquilo lá tá abandonado. Só a placa que ficou. Não respondi nada. Só agradeci, paguei o que comi e fui embora. Na saída, olhei no retrovisor. Vi meu rosto pálido e atrás nada. Tem situações que não têm explicação. E para falar a verdade, é melhor que fique sem uma explicação. Era para ser um frete simples, 3 paletes de caixas, peso leve, tudo embalado e com nota. O estranho foi o horário. O cliente insistiu que a coleta fosse feita às R$ 23, numa transportadora em um bairro industrial quase apagado. Cheguei lá e o portão já estava aberto. Nenhuma placa, nenhum nome. Só um cara de colete refletivo e prancheta me esperando. Não pediu meus documentos, não quis assinar nada. Só confirmou a placa e mandou encostar. As caixas estavam prontas, plásticas vedadas com lacres, tinha etiqueta dizendo material de laboratório, destino, uma clínica particular em outra cidade, umas 400 quilômetros dali. O pagamento era à vista, em dinheiro, parte na coleta, parte na entrega. A princípio, bom demais para recusar. E eu já estava com o diesel pago, só queria rodar, mas no caminho as coisas começaram a me incomodar. Primeiro, o Waze me mandou por uma rota completamente fora do comum. Uma estrada menor, cheia de curvas e sem pedágio. Era madrugada e, mesmo assim, 2 carros passaram por mim devagar demais. Um deles ficou uns 5 minutos colado na traseira. Depois sumiu sem ultrapassar. A estrada estava escura, sem iluminação. Quando tentei voltar para a rota principal, o GPS travou. Só mostrava o caminho antigo. Fiquei com aquela sensação de estar sendo guiado, mas não por um aplicativo. Parei num posto pequeno, já com o sol querendo nascer. Pedi um café. O frentista puxou o papo. Essa entrega é para onde? Mostrei a nota. Ele olhou e falou: essa clínica fechou ano passado. Teve problema com a vigilância sanitária. Saiu até na rádio. Fiquei gelado. Peguei o celular, digitei o nome da clínica. O site ainda estava no ar, mas com visual antigo, sem atualizações recentes. Nenhuma rede social ativa. Liguei no número da nota. Caixa postal. Voltei para o caminhão com o café esfriando na mão. Pensei em ligar para o cliente, mas aí percebi que eu não tinha nenhum contato, nenhum nome, só a nota impressa e uma folha com o endereço de entrega. Decidi seguir, mas agora dirigindo com aquela tensão de quem carrega a coisa errada. Cheguei no local às 6h45. Uma casa comum, portão de madeira, sem identificação nenhuma. Bati. Um homem abriu. Camisa branca, barba feita, cara de médico. Falou meu nome, pediu para eu encostar até o fundo. Nada de crachá, nada de assinatura. Ele descarregou as caixas sozinho com cuidado. Depois me entregou um envelope com a outra metade do pagamento. Agradeceu e disse: se precisar de mais fretes, entraremos em contato. E fechou o portão. No caminho de volta, parei num posto para lavar o caminhão. O atendente me perguntou de onde eu vinha. Quando falei a cidade da entrega, ele riu. Lá não tem clínica nenhuma, parceiro. Aquilo é bairro residencial. Conheço bem. Abri o envelope do pagamento. Notas novas de valor alto. Sem marca de banco, sem recibo. Só o dinheiro. Chegando em casa, tentei buscar a transportadora no Google. O nome impresso no papel da coleta não tinha resultado nenhum. A empresa não existia. Desde então, nunca mais aceitei frete sem saber o que levo. Mas às vezes me pego pensando no conteúdo daquelas caixas e no que aconteceria se, por acidente, uma tivesse caído na estrada.
Começou como um padrão besta. Toda vez que eu pegava aquele trecho entre Uberaba e Araguari, sempre à noite, sempre de segunda, eu via o mesmo carro parado no acostamento. Um Uno branco, meio sujo, farol direito queimado, sempre no mesmo ponto, após a terceira curva do trecho duplicado, encostado com o capô semiaberto. Primeira vez que vi, achei que era alguém com pane. Segunda vez, já fiquei com a pulga atrás da orelha. Terceira, comecei a achar estranho. Mas o que me incomodava mesmo era o detalhe. O carro nunca estava vazio. Tinha sempre alguém dentro. Um homem, cabeça baixa, encostado no volante. Nunca se mexia, nunca olhava, nunca pedia ajuda. Pensei em parar, mas alguma coisa me segurava, como se o corpo dissesse não. Continuei. Na quarta semana decidi testar. Reduzi, puxei para o acostamento. Parei uns 50 metros depois do carro. Desci devagar, pisando firme no cascalho. Nada se mexeu. Mas quando cheguei perto, vi que o Uno estava desligado, sem chave, sem luz, pneus gastos e vazio. Totalmente vazio. Só que quando olhei no banco do passageiro, tinha uma garrafa de água meio cheia e ainda gelada. Voltei para o caminhão com a sensação de que alguém estava vendo cada passo meu. No retrovisor, o Uno continuava lá, parado, imóvel. Na semana seguinte, fiz outro caminho. E mesmo assim, ele estava lá. Na semana seguinte, fui por outra rota, mais longa, mais pedagiada, só para evitar aquele ponto da BR. O Uno não apareceu, nem devia. Mas 3 dias depois, já em outro trecho, sentido oposto, vi de relance. O mesmo carro, mesmo modelo, mesma cor, mesmo farol queimado, parado perto de uma saída de fazenda, uns 200 quilômetros de onde vi pela primeira vez. Só que agora, encostado de frente, como se esperasse alguém, ou algo. Não parei, mas olhei pelo retrovisor até sumir. Foi ali que entendi. O desconforto não estava no carro, estava no padrão, em como ele aparecia só para mim, sempre quando eu estava sozinho, sempre nos trechos mais desertos, nunca em lugar com movimento. Depois disso, comecei a registrar. Toda vez que eu via o Uno, anotava local, horário, posição. Em 3 meses foram 7 aparições. Sempre sozinho, sempre parado, sempre com alguém dentro. A polícia? Pensei em avisar. Mas o que eu ia dizer? Tem um carro que aparece toda vez que estou sozinho numa estrada e nunca faz nada? Ia virar piada. Então só registrei. Fiz vídeos curtos, fotos. Mas o estranho é que nas imagens o carro parecia comum, às vezes até diferente do que eu lembrava. Um farol a mais, um adesivo que não estava lá. Como se cada aparição fosse uma versão levemente alterada do mesmo modelo. E teve uma noite que quebrou meu padrão também. Cheguei em casa depois de uma viagem longa. Estacionei o caminhão na garagem de sempre. Fui para a cozinha. Tirei a camisa suada, abri a geladeira e vi pela janela da lavanderia o reflexo do Uno. Parado do outro lado da rua, de frente para minha casa. Capô semiaberto. Farol direito apagado. Só que agora, sem ninguém dentro. Desci na hora. Cruzei a rua. Fui direto na porta do carro, frio por fora e vazio. Mas no banco do passageiro tinha uma coisa, um envelope, com o meu nome escrito a caneta. Dentro, uma cópia da primeira nota fiscal que eu emiti como autônomo, data de 4 anos atrás. Cliente que já nem existe mais, sem assinatura, sem explicação. Desde então nunca mais vi o carro. Mas guardei o envelope. E às vezes, quando estou na estrada à noite, fico com a sensação de que o próximo acostamento vai trazer ele de volta.